Como combinado, após o intervalo a gente tem informação. Hoje, para deixar a gente muito bem informado, doutora Débora Lázares, pessoal do Lázares e Lázares está aqui com a gente também. Já estamos informados também, conversando aqui com a doutora. Hoje a gente vai falar sobre assistência social, sobre esses benefícios que, inclusive, muita gente tem dúvidas sobre isso, né, doutora? Boa tarde, doutora Débora, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, feliz 2025, que tenhamos aí prosperidade, um ano cheio de realizações, né? Eu acho que esse é o recado inicial para começarmos bem o ano. Isso mesmo, Andressa, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças, o que a gente tem aí de legislação nova, informações sobre os benefícios de prestação continuada, o nosso LOAS, que são as assistências sociais, né? E a gente tem aí o leque da Seguridade Social, que preconiza, né, que vem a Previdência Social, onde a gente faz o recolhimento para a nossa aposentadoria futura, os benefícios por incapacidade, e também a gente tem a assistência social, que são para as pessoas realmente que são um pouco mais carentes, que não têm realmente muito rendimento e precisam dessa assistência social, um trabalho de uma certa proteção social magnífico, porque dá dignidade para a pessoa, traz realmente o valor da vida, né? Às vezes, por N situações, essas pessoas não conseguem ter renda formal, às vezes até uma dedicação à própria família ou por alguma situação de saúde realmente não contribuiu. E trago aqui alguns dados, né? A própria mulher, em especial, às vezes é mais penalizada nesse meio, né? E é claro que isso tudo tem mudado ao longo do tempo, mas já é uma realidade que acontece. Então, a gente tem aí a assistência social para os idosos acima de 65 anos e também para os deficientes, né? E a gente está falando de deficiência de longas situações, por exemplo, deficiências físicas, deficiências mentais, sensoriais, multidisciplinares, enfim, e que prezam também essa avaliação pela Perícia Médica Federal e pela assistência social também dos órgãos concessores, em especial o nosso INSS, que é a política hoje de governo federal. Atrelado também é o cadastro único, né? Então a gente tem o cadastro único do Bolsa Família, que é feito nos municípios, né? Então é importantíssimo essa manutenção. E a gente vem trazer aqui essas regras justamente para que essas famílias elas possam realmente continuar recebendo e garantindo para ela que elas estejam dentro da lei, né, com essas mudanças que tem. Então, a informação é importante para que essas famílias realmente mantenham aí o rendimento todos os dias. E também hoje em dia tem todo um acompanhamento, né, doutora? Eles não apenas dão esse benefício, mas eles querem saber como a pessoa está se portando, se a pessoa deficiente, que é um exemplo, está sendo bem tratada, está fazendo uso ali da cesta básica que ela ganha, enfim, o que ela precisa, né, para aquele período ali mensal. E hoje, assim como também antigamente não tinha toda essa assistência social, foi sendo implantado, né? A assistência social, eu acho que o governo deve ter visto, olha, tem pessoas que estão precisando muito, então vamos fazer aqui. Só que com o passar dos anos, é necessário, né, essa organização ali para ajudar quem realmente está precisando, né, doutora? Com certeza, né, os programas sociais, né, ao longo do tempo, né, o impacto que ele tem é para realmente equilibrar a desigualdade social. Quanto mais pessoas tiverem renda formal, mesmo que seja de uma forma de assistir essas pessoas, traz essa dignidade. Ela realmente é uma pessoa que não vai prejudicar a sociedade porque ela está assistida por programas sociais com requisitos, né? Existe toda uma equipe de trabalho que acompanha essa família, né? Então, apesar da gente às vezes tentar, né? E eu digo aqui também como profissional que trabalha nessa área, que digo, né? A gente está falando em trabalho. Todos os dias a gente assiste, a gente percebe o quanto é importante essas políticas para que realmente a sociedade viva bem, né? Que a gente tenha aí uma assistência para o idoso, que ele se sinta realmente acolhido pelo país onde ele vive, pelo governo que ele vive. E também a pessoa com deficiência, ela encontra muitos obstáculos. E ela receber um dinheiro onde o próprio país reconhece essa inclusão social, para ela realmente é algo importante. E aí o governo cria, né, mecanismos para justamente guardar isso, salvaguardar e proteger a sociedade, para que isso também não vire fraude, para que isso também não vire uma situação onde qualquer pessoa recebe o benefício, mas ao mesmo tempo precisa também equalizar isso, né, entre as pessoas que realmente necessitam e precisam disso e as pessoas que às vezes não cumprem esses requisitos de acordo com o que a política consegue fornecer, né, que a gente diz que tem que ter um equilíbrio também
entre ganhar, né, e realmente receber o patrimônio. E aí a gente acaba trazendo essas novas alinhamentos. Então, assim, uma das ideias novas aqui é justamente, por exemplo, a biometria que a gente fala é obrigatório, o cadastro biométrico obrigatório, onde essas pessoas terão realmente a face, né, a biometria, atualizadas dentro dos próprio sistema bancário, onde eventuais situações de dados, bancos de dados, por exemplo, onde essa pessoa às vezes venha a buscar algum crédito, ou realizar algum pagamento, ou formalizar algum tipo de renda, consiga ter acesso, então à política de assistência para poder dizer se essa pessoa se enquadra como baixa renda ou não. Sempre importante atualizar os cadastros, que a gente diz, no CAD único. Então, lá no sistema do programa de Bolsa Família, se você não tem ele atualizado, você deve, geralmente, anualmente atualizá-lo. Mas existe um prazo agora na legislação, que são os 24 meses, para que essa atualização ocorra, sob pena de ser suspenso o benefício. Então, é super importante para a família que recebe isso, manter isso atualizado. Ah, mas como que eu faço? Busca ali o aplicativo do Meu INSS, busca sempre estar em contato com o município, com a assistência social. Elas estão ali justamente para preservar isso e fazer com que você consiga trazer informações sobre a renda da família. E lembrando também que essa renda ela é composta por quem vive no mesmo teto. Então, vamos imaginar que a gente tem ali, né, o pai, uma mãe, filhos menores, algum filho realmente com alguma deficiência, ou até mesmo um idoso. Então, esse idoso, ele pode, às vezes, receber um benefício assistencial, que ele já tem acima de 65 anos. Se ele estiver dentro dos requisitos de assistência social, ele vai receber. E esse filho que também tem uma deficiência e a família composta por baixa renda, o que é baixa renda? 1/4 do salário mínimo, que é o requisito, né, per capita por família. Se cumprir o requisito também, então você vai lá, preenche formulário, faz cadastro, faz informações de receita, faz informações de despesa, equaliza tudo isso, faz um cadastro, vê se você passa nos requisitos para isso. Aí você também pode receber um benefício, por exemplo, se ele compõe alguma deficiência, alguma pessoa nesse sentido, ela pode receber o benefício. Ou seja, mesmo que eles vivam no mesmo teto, e é o que diz o dispositivo, há possibilidade de um mesmo grupo familiar, 2 pessoas, por exemplo, se tiverem cumprido esses requisitos, receberem o benefício de assistência social, que é o benefício de prestação continuada. Então, tem algumas situações que são talvez mais severas no sentido de dar cumprimento, mas também estende-se aí algumas discussões, inclusive jurisprudenciais e precedentes que já são discutidos ao longo do tempo, porque, né, vetar, na verdade, 2 pessoas do mesmo grupo familiar de receber, se realmente poderiam receber, né? Depende muito da composição de renda. Se a pessoa tem casa própria, se a pessoa às vezes tem um veículo, se ela tem, na verdade, condições de sobreviver. Então, aquilo tudo acaba trazendo para ela uma segurança, na verdade, em relação ao benefício. Lembrando sempre que ele precisa ser atualizado. Então, ele é, de fato, um benefício que a gente diz precário, porque ele precisa de atualizações. Ele não é um benefício que você vai receber para sempre, a não ser que você sempre atualize e sempre dê informação de baixa renda. Né? Ah, olha aí. É bem importante. Hoje tem até acompanhamento em alguns casos, né? Que hoje em dia tem tantos casos onde você vai para assistência social, tem um filho, ou, né, tem um problema aqui em casa, e assistente social, às vezes, faz até a visita na casa da pessoa para saber em que condições a pessoa está vivendo. A gente está dando esse benefício, mas está chegando até essa pessoa? Como que a pessoa está sendo tratada? Então, tem todo esse acompanhamento aí, que, por um lado, é uma segurança, como a doutora falou, né? Não, exatamente, né? Então, o primeiro passo é buscar esse benefício pelo governo federal, que é uma das primeiras pastas que se tem. Depois, existem alguns benefícios propriamente do governo estadual e também do governo municipal. Mas, em geral, o benefício de prestação continuada, ele é concedido no valor de um salário mínimo mensal. Então, a pessoa cadastra lá com uma conta, ela vai receber no banco, geralmente bancos vinculados ao governo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né, às vezes os bancos também, outros bancos Bradesco, enfim. E ao longo do mês ela vai lá, né, recebe o seu dinheiro. Ao final do exercício dos 12 meses, ela não recebe 13º. Porque ele é um benefício para assistir, ele não é um benefício em decorrência de uma aposentadoria. É diferente.
né? Então, é sempre importante você buscar a informação correta de que benefício você terá direito. Mas o que leva a trazer essas alterações é uma legislação do fim de ano, a Lei 15.077 de 2024, onde ele refaz e ele cumpre, na verdade, mais requisitos para a formalização, a manutenção desse benefício, né? Que é o acesso a esses bancos de dados, que é a utilização dos dados, CPF, RG, informações sobre todo o grupo familiar que está morando com você. Essas avaliações de uma maneira mais corriqueira, mesmo que seja por ações judiciais, isso é muito comum também acontecer, Andressa. Você propõe uma ação judicial, o juiz concede, mas mesmo assim, mesmo que o juiz conceda, é necessário, né? E eu vou repetir a palavra que é necessário, a atualização do cadastro e a manutenção da baixa renda, porque essas avaliações elas são constantes. O objetivo do governo federal é assistir as pessoas, mas não necessariamente manter fraudes, né? Ela precisa ter um equalizador para aquilo e eles tentam criar ferramentas justamente por isso, né? Então, eles buscam base de dados, por exemplo, na própria Celesc, na própria Somai, em outros bancos de dados, na própria rede bancária, né? Então, se você acaba tentando, por alguma maneira, burlar esse sistema, de uma certa maneira, vai ter que devolver esse dinheiro, e daí a penalidade é maior. Ah, tem isso da devolução, então. Porque, neste caso, a gente sabe que muitas pessoas precisam, vão lá, mas muitas também se ocupam disso e vão trabalhar fora, sem ter carteira assinada, trabalhar meio escondido ali, acabam tendo esses 2 salários aí. E acontece até hoje das pessoas falarem, né, ou ir lá e fazer aquela denúncia. Olha, meu vizinho tá trabalhando, tá ganhando bem, e tá ganhando também do governo. Então, acho que por isso que eles fazem essas ferramentas também, para passar esse benefício para quem realmente está precisando, né, doutora? Exatamente. O salário mínimo agora ele vem a R$ 1.518, né? É um valor bem interessante para a família, né? Já que não tem renda. E além do benefício de prestação continuada, que a gente chama de LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é lá de 93, que vem, né, olha, a gente está falando de 93, né, é interessantíssimo a gente falar dessa proteção social. Existem outros benefícios criados, como o auxílio inclusão, a gente até pode falar um pouquinho mais sobre esses outros benefícios assistenciais em outros momentos, mas o objetivo hoje é falar que existem sim os benefícios assistenciais, eles estão em vigor, eles estão em manutenção, mas cada vez mais, isso por precedente judicial, por determinação administrativa, as pessoas têm que ter cadastro atualizado e diminuir muito a questão das fraudes, né? Então, perceba que você tem que ter baixa renda, efetivamente falando, e não dizer, eu não trabalho, não formalizar a sua renda só para manutenção de uma renda que não é devida. Né? Então, isso é super importante a gente deixar claro aqui para a população que deve, sim, proteger, inclusive, o próprio programa social para que ele tenha manutenção, porque senão a gente também acaba não ajudando o próprio governo federal. Doutora, e agora uma pergunta aqui que surgiu na minha cabeça. Neste caso, onde eles acompanham, a pessoa depois deve devolver esse dinheiro aí. Já aconteceu algum caso desse, da pessoa depois precisar ir a juiz, a fórum, sei lá como acontece, e fazer toda a devolução desse dinheiro que teve, porque às vezes é durante anos, né? Sim. Embora o programa sempre quer essa manutenção ali, às vezes a pessoa passa anos, né, ocupando esse dinheiro não devido, no caso, porque às vezes porta um carro, uma casa, mas trabalha fora ainda, então fica com essa renda e depois o governo descobre tudo o que aconteceu, a pessoa tem que devolver esse dinheiro. Isso é uma discussão bem interessante, na verdade, Andressa, inclusive nos próprios tribunais, né? É claro que a gente sempre pensa em proteger as pessoas, né? Mas a gente também tem que diferenciar, e volto a repetir aqui, né? A boa-fé da má-fé. Isso. Né? Uma boa-fé é relacionada muito à questão de que a pessoa sabe necessariamente, ou melhor, a má-fé que não é devido e ela continua recebendo. Né? Ela sabe que tem boa renda, mas ela quer ganhar mais um benefício. Né? Ela sabe que ela não cumpre mais algum benefício porque, às vezes, a fiscalização ou o órgão concessor não tem uma agilidade de manutenção daquilo, mas ela sabe que já passou da renda dela. Né? Então, é muito importante a pessoa sempre buscar essa atualização, estar dentro dos requisitos. E cada vez mais a tecnologia também, né, Andressa? Hoje em dia é tudo muito mais fácil até para o próprio governo federal, porque tudo é Pix, né? É Pix, é recebimento. Tudo isso faz Temos parte. Aplicativos hoje, né? Para você buscar essas informações. Porque
né, a gente trabalha com isso, infelizmente a população às vezes acaba buscando uma vantagem que não é real. Né? E também tem os casos que a pessoa acaba perdendo o benefício por conta de não atualizar, como a doutora falou ali. Muitas pessoas falam, olha, eu deixei de atualizar um tempo, achei que não ia acontecer nada e acabei perdendo esse benefício. Quando você perde o benefício, para você voltar a ganhar o benefício, você precisa atualizar tudo e está tudo em ordem. Sim, também, né, doutora? Requerer novamente, passar pelas perícias, fazer todo o procedimento atualizado. Por isso que, enquanto você estiver na manutenção, são feitos só procedimentos documentais, né? Mas depois, para a concessão, você tem que agir no sentido de, inclusive, passar por uma perícia. A assistente social vai na sua casa, ela avalia o grupo familiar, ela volta a trazer a perícia, também passa por um perito. Então, o procedimento ele é muito mais longo e o deferimento também, ou seja, ganhar é muito mais difícil. Cada vez mais é mais difícil. Primeiro pela pessoa não ter deixado atualizado, então depois já vai ter todo esse cuidado aí, né? E isso é muito bom, o acompanhamento do governo para saber se realmente está indo para o local correto, porque hoje em dia até tem as denúncias, né? As pessoas denunciam por saberem que a pessoa está se beneficiando e não cabe mais naquele quadro. Ou já teve algum problema, já teve, né, uma baixa renda e já melhorou, porque é um programa que ele não vai ser, como a doutora falou, a vida toda, né? Não é assinou uma vez e vai ganhar até... É uma forma, na verdade, de auxiliar a pessoa, às vezes, no momento da vida dela, né? Em geral, tá ali bem. O idoso, né? Mais o idoso, que o benefício de prestação continuada, ele é concedido ao idoso acima de 65 anos e às pessoas que têm deficiência, né? Como a gente falou. Só que, às vezes, esse dinheiro, ele vai para a mãe de um pai, de uma mãe que já tem uma renda, que daí já formaliza aquilo e o grupo familiar já tem uma renda constituída e, na verdade, aquela criança poderia ser assistida de uma outra maneira, com outros tipos de benefício que não seria necessariamente esse. Mas daí aquilo acaba criando um problema e não uma solução. Isso mesmo. Até porque hoje em dia não é só, falando em benefícios sociais, assistência social, também não é só a questão do dinheiro. Tem muitas municipais, principalmente, que eles fazem assistido mesmo, alguns alunos fazem aulas diferentes, então tudo isso disponibilizado para quem é de baixa renda também. Sim, tem vários programas sociais, né? Não necessariamente só esse aqui é um dos principais, ele é visto pelo governo federal, mas também existem vários programas também pelo estado concedido, né? Santa Catarina tem, São Paulo tem os dele, Rio Grande do Sul tem os deles, cada governo institui programas sociais também. E também tem os programas municipais que assistem a pessoa e cada um tem um requisito para a concessão. Então é importante, às vezes, buscar as informações do próprio município, do próprio estado. E também aqui a gente falou um pouquinho sobre um tipo de benefício, que é o benefício de prestação continuada dentro da Lei Orgânica de Assistência Social. E a gente volta a repetir aqui que é importantíssimo as pessoas buscarem cumprir os requisitos para que não tenha que devolver e ter um problema mais do que uma solução na vida. Isso mesmo. Olha, e como tem campos dentro da assistência social, né? Se a gente fosse parar para falar durante o dia aqui, teria muito, mas muito assunto, né, doutora? Tem programas, por exemplo, sobre a questão alimentar, né? Deferimento de medicação, deferimento, por exemplo, de fraldas, deferimento... Então, tem várias concessões, vários tipos de programas, até para a questão de prestadores de serviços, né? Então, que você pode atrelar ao Sistema Único de Saúde também, mas que você tem que, às vezes, né, se apresentar e conversar ali com a assistência social e as coisas acontecem da melhor maneira possível. Às vezes não só com o dinheiro, mas com prestação de serviços também. Até porque às vezes a pessoa reconhece, né? Eu tenho em casa uma pessoa doente, um filho que precisa, por exemplo, usar fraldas, mas a gente tem, né, uma renda boa, a gente consegue viver, só que nesse caso tá difícil para comprar as fraldas. A pessoa vai até a assistência social, explica o caso e se cadastra, então, ganhando apenas o benefício que ela precisa, né? Dentro das políticas de cada município, tem algumas que tem, outras não tem, então depende muito onde você vive, né, qual é a situação daquela família, então é feita uma avaliação bem pontual para várias situações. A questão própria de medicamento de uso contínuo, também tem alguns municípios que concedem, né, alguns tipos de medicação que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde, por algum motivo, uma causalidade, ou uma região, às vezes, que precisa de
de um certo tipo de medicação que é necessário para aquela região, mas são políticas bem específicas, por isso que a gente sempre pede para a pessoa também buscar informação e tudo vai dar certo. O importante é ela saber realmente que ela deve cumprir o requisito e não extrapolar aquilo a ponto de que ela realmente cause um problema, inclusive para o próprio Estado, né, para o próprio governo federal, e ela acabe também depois se penalizando, né? Existem muitas situações em que a pessoa precisa devolver e judicializa e o INSS cobra e a pessoa é penalizada, ela tem depois várias situações de execuções, ela às vezes não tem dificuldade de crédito, tem dificuldade de emprego, justamente porque o nome dela fica inscrito em cadastro de inadimplência, é bem complicado. Tem isso, o cadastro de inadimplência Gente, olha quanta informação, né? Por isso que é necessário a gente ter essa conduta, essa cabeça de que se você realmente precisa ou não precisa, e também ajudar na manutenção, depende muito, eu acho que de tanto que a população deve ter cobrado do governo também, por isso tem tantas ferramentas para realmente saber e filtrar a pessoa que está precisando para que esse dinheiro não vire para todos, ou que... Sim, exatamente. Por isso é importantíssima a política, na verdade, de assistência social dos municípios, né? Fazer essa apuração, buscar quem são os grupos familiares, onde que eles vivem, como que se portam na cidade. Fazem visitas, muitos vão até a casa para ver como nas casas. São famílias dignas, são grupos, na verdade, só que existe um respeito muito grande por todos eles, né? Ao mesmo tempo, a relação ela tem que ser respeitosa também com esses agentes, né? Sim. Então, as famílias também têm que agir com clareza, dando a informação correta, não trazendo informações equivocadas, né? Isso. Falando que não tem nada, que não assistem nada, e na verdade às vezes tem vínculo empregatício, então isso acontece bastante. Hoje, como tem os aplicativos, se você bater o nome da pessoa, você vai saber a ficha dela, quando que ela começou a receber benefício e tudo. Então, talvez antigamente era mais difícil, né? Eles conseguirem organizar tudo, tomar conta de tantos casos. Mas hoje, com os aplicativos, né, com as ferramentas, está tudo muito mais fácil. E que bom, né, doutora? Que bom. Tem essa fiscalização. Exatamente isso. Então, a legislação, ela traz, na verdade, algo que já acontece na prática, mas você precisa, às vezes, fazer uma regra escrita, né, para que isso seja cumprido. Então, a gente traz aqui, na verdade, nada mais do que já acontece, né, mas a gente está trazendo aqui essas informações para que as pessoas também fiquem alertas aí e fiquem atentas a essas situações. Olha aí, gente. Então, ó, quanta informação a gente teve. Muita gente aqui mandou um boa tarde saudando a doutora também, que estão ligados, que gostam muito das explicações, porque é muito explicativo, muito fácil de se entender. Então, a gente agradece de todo o coração pelas informações, doutora, e agradece também todo o Grupo Lázares aqui, que sempre está apoiando. Já vieram cedo para a gente bater esse papo, para me deixar também informada. E a gente agradece de todo o coração. E até o próximo informativo, doutora. Obrigada, Andressa. Excelente semana para todos. Até breve.